Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente, falando sobre oração. Porque às vezes as coisas não cooperam para a nossa vitória. Porque as coisas não cooperam para que as coisas andem conforme deveriam andar. Essa é a nossa reflexão desse vídeo de hoje, logo após a nossa vinheta. Então, meu amigo, minha irmã em Cristo, para não ficar nas minhas palavras, diz aqui a carta de 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, e que tentais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz sempre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os com pouco ânimo, sustentais os fracos, e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém de outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque o Senhor, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós já temos aqui a resposta para a nossa indagação do início do vídeo. Porque existem dias difíceis, dias complicados aos nossos olhos, para que nós venhamos buscar a face de Deus, para que nós venhamos orar, porque infelizmente nós, seres humanos, só buscamos a presença de Deus quando algo nos incomoda, algo nos tira da nossa normalidade, podemos dizer assim. Então, Deus, para nos fazer lembrar que Ele existe, que Ele está próximo de nós, Ele coloca algumas dificuldades para que a gente venha buscar, para que nós venhamos conversar, lembrarmos de conversarmos com Ele. Porque dificilmente, quando as coisas estão ao nosso favor, as coisas estão boas para nós lembramos de conversar com Deus. Nós lembramos que existe um Deus, mesmo nós cristãos, porque nós ficamos acomodados, nós ficamos com aquela ideia, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que eu quero, Deus sabe de todas as coisas, então por que orar? E aí é que nós ficamos de certa forma desprotegidos com a nossa ignorância. Porque Deus, Ele não é um amuleto da sorte, Ele não é um bilhete premiado, Ele é um Deus soberano, um Deus ao qual Ele gosta de se relacionar com a sua criatura, que sou eu, que é você, que somos nós. E Deus, Ele tem prazer da nossa companhia. Muitas vezes nós achamos ou pensamos que Deus, Ele por ser santo, onipotente, Ele simplesmente nos largou aqui ao acaso. E essa não é a verdade. Nós vemos quando lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele vinha ter com eles todos os dias, conversar com eles face a face. Mas por causa do pecado do homem, através de Adão e Eva, o pecado nos proíbe esse contato direto com Deus. Por causa da sua santidade, da sua glória, ela nos consome. Ela nos exterminaria com uma facilidade tremenda. Nós vemos isso quando Moisés teve com Deus, conversando com Deus no meio da sarça ardente. Ele ficou com medo de olhar, porque falou, olha Deus, a tua santidade vai me fulminar,
vai me matar, vai acabar comigo aqui neste lugar. E Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que Moisés tivesse esse contato sem ser morto. Outra passagem que nós vemos que Moisés, quando ele sobe no monte e Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos, todo mundo lá embaixo ficou com medo porque viram uma luz diferente, algo diferente que cobriu Moisés, que cobriu o monte, mas eles não entendiam que era a glória de Deus por causa do pecado. O pecado não deixava eles enxergar a grandeza e a santidade desse Deus. E é por isso que quando nós não oramos, quando nós não conversamos com Deus, nós não nos achegamos a Deus, nós criamos uma distância desnecessária para com Deus. Porque a Bíblia fala que Deus está sempre com seus ouvidos abertos para nos ouvir. Quer seja a nossa murmuração, quer seja nosso clamor, quer seja a nossa tristeza, quer seja a nossa alegria, Deus é um excelente ouvinte. E Deus, Ele é um excelente relacionador com nós pecadores. Porque Deus sabe, porque nosso pecado nos deformou tanto, que Ele sabe que a nossa mente, nosso coração, muitas vezes vai estar focado com as coisas dessa terra. Mas quando nós oramos, quando nós deixamos o Espírito Santo falar nos nossos corações, e Ele vai nos mostrando, e vai nos revelando as coisas dos céus, o nosso próprio entendimento vai mudando, e nós vamos querendo desejar, ansiar os céus também. Por isso que muitas vezes o inimigo coloca mentiras para que a gente não se achegue a Deus. Assim como ele fez com Adão e Eva, ele também usa de artimanha para conosco, para nos fazer distanciar de Deus. Mas Paulo, em Romanos 8, nos diz que nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem qualquer outra criatura poderá nos separar da graça e misericórdia e presença de Deus. E aí essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Mas um relacionamento distante de Deus não vai nos trazer isso, porque não vai entrar na nossa mente, não vai entrar no nosso coração. Nós vamos só sermos meros espectadores das maravilhas de Deus, como aquela multidão quando via Jesus passar. Ele com certeza tinha milhares precisando de alguma cura, alguma benevolência da parte de Deus, mas só a mulher do fluxo de sangue que tocou na borda da orla de Jesus foi curada. Porque ela entendeu, chegou na sua mente, chegou no seu coração, o que é realmente ter a comunhão e ter a certeza do que Jesus é capaz de fazer por aqueles que o amam, por aqueles que o seguem, por aqueles que o ouvem. E a gente só consegue fazer isso através da oração. Por isso aqui o versículo nos diz, no 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quantas vezes é sem cessar? Ninguém sabe. Porque nós conversamos no nosso ambiente de trabalho, de escola, nos nossos relacionamentos interpessoais, e nunca nos perguntamos quantas palavras nós somos o suficiente para conversarmos. Quantos minutos falando é o essencial. A gente nunca parou. E por que para com Deus nós temos essa intolerância de conversar? E orar não é nada mais, nada menos que conversar com Deus. É um desafio constante para mim, que sou mais velho na fé, que muitos. É um desafio constante para alguém que é mais velho do que eu na fé, e é um desafio constante para quem está nascendo na fé. Porque
A nossa carne quer as coisas boas desta vida, quer simplesmente as regalias desta vida, mas o nosso espírito necessita das coisas espirituais. E a gente precisa alimentar nosso espírito com uma conversa direta com o nosso Criador. Espero que este vídeo te incentive a buscar a oração. Espero que você não se deixe ser rendido, levado pelo cansaço para as coisas dessa vida. É notório que muitas vezes o nosso dia vai ser desgastante, vai ser corrido, mas nós precisamos ter um tempo para com Deus. Quer seja dirigindo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, quer ser esperando o tempo, pegando o ônibus, mas precisamos encontrar uns minutos para conversar com o Pai. Porque o Pai sempre está disposto para ouvir os seus filhos. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui neste canal no nosso próximo vídeo.